Aquela quinta-feira começou como qualquer outra na vida de Lúcia, com o silêncio acolhedor que preenchia seu pequeno apartamento em Ribeirão Preto e o aroma do café fresco, que ela preparava, mesmo quando não estava com fome. Ela havia acordado mais cedo do que o habitual, porque vinha dormindo mal havia semanas. Sempre com aquela sensação amarga de carregar algo que não conseguia definir. Suas mãos tremiam levemente enquanto punha à mesa, não por fragilidade, mas porque o cansaço acumulado ao longo dos anos se misturava a uma tristeza que ela se recusava a reconhecer. Há algum tempo, Diego vinha respondendo às suas mensagens friamente, como se cada palavra que ela enviasse fosse um fardo. Mas Lúcia insistia em acreditar que era apenas estresse. Ao tomar o primeiro gole de café, respirou fundo e decidiu que lhe faria uma pergunta simples. Algo bonito, algo que uma mãe anseia compartilhar. Queria saber sobre o casamento do filho. Ela discou o número de Diego com o celular pressionado contra a orelha, tentando sorrir mesmo que ninguém pudesse vê-la. Quando ele atendeu, sua voz soou apressada, distante, como se estivesse com pressa de encerrar a conversa antes mesmo de começar. Lúcia podia ouvir risadas e o tilintar de pratos ao fundo, como se estivesse em um restaurante caro, um daqueles lugares que ela paga sem nunca ter entrado. Então, com uma gentileza quase tímida, perguntou a que hora seria o casamento. Porque queria se arrumar, escolher um vestido simples e se sentir parte de algo importante. Houve um breve e constrangedor silêncio, e de repente, a voz de Patrícia interrompeu com uma aspereza que atingiu Lúcia em cheio. Nos casamos ontem. Foi só para pessoas especiais. Não houve pausa, nenhuma compaixão, nenhuma explicação. Apenas uma frase que atingiu como um golpe seco. Lúcia ficou imóvel, com o coração afundando, e um vazio tão grande que sentiu como se algo dentro dela tivesse sido arrancado sem aviso. Por alguns segundos, Lúcia ficou sem reação. Manteve o celular na mão, ouvindo Diego dizer rapidamente: "A gente conversa depois", sem nem perceber que havia ficado completamente em silêncio. Quando a ligação terminou, o apartamento pareceu mais frio que o normal. Ela olhou ao redor, vendo as fotos que guardava do filho desde pequeno, os cartões de Dia das Mães que ele havia feito quando criança, as lembranças que tinham um valor imenso para ela e que claramente não significavam mais nada para ele. A ideia de que ele havia se casado, sem nem mesmo lhe contar, era incompreensível. Era como se seu corpo entendesse antes de sua mente que algo havia se quebrado irreparavelmente. Lúcia sentou-se lentamente na cadeira, respirando com dificuldade, sentindo como se toda a sua vida tivesse sido empurrada para um abismo que jamais imaginara. Foi só então, enquanto apoiava as mãos na mesa para se firmar, que o peso da realidade a atingiu em cheio. Não só a tinham excluído do casamento, como também a tinham cortado da família que ela mesma sustentara durante anos. Cada conta paga, cada transferência feita com grande sacrifício, cada refeição que ela encomendara para que não passassem fome. Tudo se tornou uma lembrança cruel de que tinham tratado seus esforços como uma obrigação. Lúcia sentiu uma mistura de vergonha, raiva e uma tristeza tão profunda que a deixou sem palavras. Como não percebera que, para eles, ela era apenas um recurso? Tentou não chorar, mas as lágrimas vieram sozinhas, silenciosamente, enquanto se perguntava em que momento perdera completamente o direito de ser tratada como mãe. Ao longo daquele mesmo dia, Lúcia tentou se convencer de que tudo devia ter uma explicação lógica. Caminhou lentamente pelo apartamento, revisou mensagens antigas, procurou qualquer sinal de que Diego a tivesse alertado e que ela simplesmente não tivesse percebido. Mas não havia nada, nem uma palavra. Tudo o que encontrou foram intermináveis transferências bancárias, recibos de supermercados absurdamente caros, que ela pagava sem questionar, e aqueles depósitos que Patrícia pedia, urgentemente para cobrir despesas que nunca fizeram sentido. De repente, a verdade a atingiu em cheio. Ela vinha mantendo um estilo de vida que não era seu há anos, como se tivesse sido contratada sem saber para sustentar um casamento do qual não fazia parte. Ao cair da noite, a casa estava silenciosa, mas a mente de Lúcia
ainda fervilhava. Cada canto parecia lembrá-la de algo. A sacola de remédios para ansiedade que começara a tomar por causa do estresse. A geladeira cheia de comida que ela mesma entregara na casa do filho. A pasta onde guardava todos os recibos, caso precisasse organizá-los algum dia. Aquele dia chegara, mas não da forma que imaginara. Em vez de usar aqueles papéis para se ajudar, teria que usá-los para entender como permitir a tanto abuso desfar, ado de amor familiar. Sem forças para cozinhar, sentou-se no sofá e abraçou uma almofada, tentando respirar enquanto a sensação de abandono crescia cada vez mais. Por volta das 7 da noite, Lúcia se obrigou a levantar do sofá para lavar a louça do café da manhã que ainda estava na pia. Era um gesto automático, quase mecânico, aprendido depois de tantos anos morando sozinha e organizando tudo sem ajuda. Enquanto a água corria, ela se lembrou de todas as vezes que Diego prometeu retribuir tudo o que ela fazia, de todas as desculpas que ele inventava para não visitá-la, de todas as mensagens de Patrícia pedindo dinheiro com aquele tom disfarçado de urgência. E enquanto se lembrava, algo dentro dela começou a mudar. Não era raiva, ainda não. Era como se uma venda tivesse finalmente sido retirada de seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, Lúcia viu claramente que não se tratava de um mal-entendido, mas de uma escolha constante da parte deles. Tirar vantagem dela. Contudo, a clareza não veio acompanhada de força. Pelo contrário, deixou-a completamente desarmada. Lúcia encostou-se ao balcão, fechou os olhos e sentiu aquele vazio que surge quando alguém percebe que foi ingênuo por tempo demais. Seu corpo inteiro tremia, não de frio, mas da mistura de vergonha e desilusão que lhe apertava o peito. Lembrou-se de dar à luz, de criar Diego sozinha, das noites trabalhando em turnos duplos, em empregos que lhe deixavam as mãos rachadas e os pés inchados. Ela havia feito tanto renunciado, a tanto vivido décadas, com a certeza de que tudo valeria a pena, porque um dia veria seu filho feliz. Mas esse dia nunca chegou. Ele construiu uma vida às suas custas, não lhe deixando espaço. Quando não conseguiu mais ficar de pé, Lúcia desabou na cadeira da cozinha, o olhar fixo em algum ponto aleatório do chão. A luz amarelada do teto fazia tudo parecer mais triste, como se o dia não quisesse terminar até vê-la completamente destruída. Ela pensou em ligar para alguém, mas para quem? Passou tantos anos dizendo que estava bem, que não precisava de nada, que nunca compartilhou com ninguém o verdadeiro fardo de criar Diego sozinha, ou o peso emocional de sustentar uma família da qual ela não fazia parte. A solidão a atingiu como um golpe certeiro, deixando claro que naquele momento não tinha ninguém em quem confiar. Só havia ela, sua dor e um silêncio que parecia aumentar a cada minuto que passava. Mais tarde, quando a noite caiu completamente, Lúcia deitou-se na cama sem sequer trocar de roupa. Olhou fixamente para o teto escuro e deixou as lágrimas correrem sem tentar contê-las. Chorou pelo casamento do qual não fizera parte, pelos anos de sacrifício que pareciam ter sido desperdiçados, pela versão do filho que inventara e que já não existia. Cada lembrança dolorosa misturava-se com uma pergunta que não conseguia silenciar. Como reconstruir a vida quando se descobre, de repente, que tudo aquilo a que se agarrava durante décadas era uma ilusão? Foi ali, naquele estado, entre a exaustão e o desespero, que algo dentro dela começou a ruir, não para destruir, mas para obrigar a ver que já não podia continuar a viver daquela maneira. Na manhã seguinte, Lúcia dormiu apenas algumas horas fragmentadas. Acordou com os olhos inchados e a cabeça pesada, como se tivesse envelhecido 10 anos da noite para o dia, enquanto preparava outro café que não tinha intenção de beber. O silêncio do apartamento pareceu obrigá-la a confrontar o que evitara durante anos. Reconhecer que Diego e Patrícia nunca a viram como família, mas sim como uma solução financeira permanente. Com as mãos trêmulas, abriu a pasta onde guardava os extratos bancários e, ao rever cada transferência, cada despesa que cobrira sem pensar duas vezes, começou a sentir uma mistura de indignação e tristeza que lhe revirava o estômago. Era a primeira vez que via, com números concretos,
a dimensão do abuso que sofrera disfarçado de amor. Enquanto continuava a revisar os artigos, Lúcia pensou em quantas pessoas, especialmente mulheres mais velhas, passavam por situações semelhantes sem perceber até que fosse tarde demais. Essa ideia permeava a narrativa, como se convidasse o leitor a parar por um momento e reconhecer sinais em suas próprias vidas. E se alguém que estiver lendo isso já passou por algo parecido, pode comentar como se identifica com esta história. Às vezes, compartilhar ajuda a não se sentir tão sozinho. Lúcia não sabia nada sobre fóruns ou redes sociais, mas se sua dor pudesse servir de alerta, ela o aceitaria. Com esse pensamento apertando seu peito, ela respirou fundo pela primeira vez desde o dia anterior e entendeu que o problema não era apenas emocional, era também prático, concreto, urgente. Era hora de quebrar o ciclo. Foi então que Lúcia tomou uma decisão que, embora simples, mudou tudo. Desligou o celular. Não o fez por impulso, mas porque precisava de uma pausa da constante enxurrada de mensagens e solicitações disfarçadas de emergências. Sentada em silêncio, sem a vibração do aparelho anunciando novas demandas, ela pôde ouvir algo que ignorara por anos: seu próprio cansaço. Caminhou lentamente pelo apartamento, os dedos traçando o encosto do sofá, as cortinas, a mesa menos tudo o que construíra com sacrifício e, sem perceber, deixara de lado para sustentar a vida de outros. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquela casa pertencia somente a ela. No meio da manhã, quando finalmente ligou o celular, encontrou uma lista interminável de mensagens de Diego. Algumas pareciam neutras, outras soavam irritadas, e no final, começavam a assumir um tom acusatório. Patrícia também havia lhe escrito, exigindo explicações e insinuando que Lúcia estava perdendo o contato com a realidade. Esse comentário em particular a fez parar. Era estranho, quase ameaçador, como se estivessem tentando fazê-la duvidar do próprio julgamento. Foi então que algo se encaixou dentro dela. Uma desconfiança que nunca havia sentido antes. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas pressentia que o que estava por vir não seria apenas emocional. E pela primeira vez, em vez de recuar, Lúcia sentiu um pequeno impulso defensivo despertar dentro dela. Naquela mesma tarde, Diego apareceu sem avisar, batendo na porta com uma insistência que fez o estômago de Lúcia revirar. Ela abriu, não por desejo, mas porque sabia que evitá-lo só pioraria as coisas. Ele entrou sem bater, examinando o apartamento como se procurasse sinais de algo errado. Começou a falar rapidamente, dizendo que ela estava agindo estranhamente, que estava confundindo as coisas, que havia interpretado mal o casamento. Lúcia ouviu em silêncio, mas enquanto ele falava, percebeu algo que não tinha notado antes. A completa ausência de afeto em seu tom. Não havia preocupação genuína, apenas medo de perder o conforto que ela financiava. E essa certeza, embora dolorosa, trouxe-lhe uma calma inesperada. Patrícia chegou pouco depois, também entrando sem ser convidada. Tinha aquela expressão rígida que usava quando queria controlar a situação, e a voz mais alta do que o necessário, como se tentasse impor a sua vontade pelo volume. Disse que estavam preocupados, que Lúcia precisava de ajuda, que o melhor seria que eles assumissem o controle das suas finanças, da sua vida, para evitar problemas. Foi nesse momento que Lúcia compreendeu, com uma clareza quase dolorosa, que não estavam ali por amor, mas porque temiam que ela cortasse o fluxo de dinheiro. Quando finalmente saíram, deixando o apartamento com uma tensão palpável no ar, Lúcia ficou na sala, sabendo que algo sério ia acontecer, mas também sentindo que pela primeira vez em anos tinha controle sobre uma decisão: não voltar. No dia seguinte, as suspeitas de Lúcia se confirmaram. Diego e Patrícia não aceitariam um não como resposta. As ligações começaram cedo e se tornaram constantes, uma após a outra, quase desesperadamente insistentes. Quando ela não atendia, eles enviavam longas mensagens de voz repletas de repreensões, acusando-a de ser injusta, de deixar a idade pesar, como se sua decisão de interromper as transferências fosse um sinal de declínio
em vez de um ato de sobrevivência. No meio da manhã, ela recebeu até mesmo uma visita inesperada de Marlene, mãe de Patrícia, uma mulher de olhar endurecido que falava como se fosse dona do lugar. Ela disse a Lúcia que estava preocupada com ela, mas cada frase era carregada de condescendência, como se estivesse tentando convencê-la de que ela não era mais capaz de administrar a própria vida. A conversa deixou Lúcia com um nó na garganta, mas também com a crescente certeza de que algo muito mais sombrio estava acontecendo. Assim que Marlene saiu do prédio, Lúcia recebeu uma mensagem da administradora do condomínio informando que uma suposta assistente social a havia procurado, dizendo que precisava fazer uma avaliação. Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela nunca tivera problemas de saúde mental, nunca demonstrara sinais de desorientação, nunca precisara da supervisão de ninguém, mas agora do nada, pareciam querer fabricar uma narrativa em que ela era uma velha incapaz e perdida. A sensação de que estavam construindo uma armadilha, peica por peica, embrulhava seu estômago. E, no entanto, em meio ao medo, houve um lampejo de clareza. Se estavam indo tão longe, era porque dinheiro era a única coisa que realmente importava para eles. Esse pensamento, mais do que qualquer palavra cruel, finalmente a despertou. Naquela mesma tarde, Lúcia tomou a decisão mais importante que havia tomado em anos. Ligar para um advogado? Ela vasculhou papéis antigos até encontrar o cartão que uma amiga lhe dera há algum tempo, caso eu precisasse. Seu coração disparou ao discar o número, com medo de ser considerada exagerada, mas aconteceu o contrário. O Dr. Henrique Almeida a ouviu com uma calma que Lúcia não se lembrava de ter visto em ninguém há muito tempo. Ela contou-lhe todos os detalhes, desde o abuso financeiro até as visitas suspeitas. E ele não hesitou um segundo em dizer-lhe que nada daquilo era coincidência. Pediu-lhe que guardasse todos os documentos, mensagens e gravações, porque o que estavam tentando fazer era sério e exigia representação legal imediata. Lúcia sentiu uma mistura de alívio e angústia. Finalmente, não estava sozinha, mas a luta estava apenas começando. 2 dias depois, veio o golpe. Diego entrou com um pedido judicial para que ela fosse declarada legalmente incapaz, alegando que Lúcia sofria de demência senil e era incapaz de gerir a própria vida. Quando o advogado lhe mostrou o documento, ela sentiu como se não conseguisse respirar. Era o ato mais cruel que seu filho poderia cometer, interromper-lhe a dignidade, a autonomia e toda a história de sacrifícios que ela havia construído com as próprias mãos. Cada palavra escrita naquele pedido parecia um ataque direto à sua vida, como se alguém tivesse decidido apagar décadas de lucidez, esforço e amor. Lúcia chorou silenciosamente enquanto Henrique explicava que eles defenderiam o seu caso com todas as suas forças. Mas a dor não era técnica. Era pessoal, profunda, quase insuportável. Ela jamais imaginou que o filho que tivera nos braços seria aquele que tentaria destruí-la legalmente. A semana seguinte foi marcada por uma constante sensação de ameaça. Cada vez que Lúcia abria a porta, temia que alguém tentasse se aproximar sob algum pretexto para observá-la, avaliá-la ou provocá-la. Henrique pediu que ela instalasse uma câmera na entrada, e embora hesitasse a princípio, não por medo, mas por tristeza de ter que recorrer a tais medidas, acabou por fazê-lo. Grocas a isso, começaram a gravar visitas inesperadas de parentes de Patrícia, todos tentando conversar com ela, pressioná-la ou fazê-la duvidar de si mesma. Ao mesmo tempo, a advogada reunia laudos médicos que comprovavam sua plena capacidade mental. Depoimentos de vizinhos que sempre a viram lúcida e organizada, e um dossiê com todo o histórico de abuso financeiro. Ver todo esse material compilado foi difícil. Era como olhar para uma radiografia de sua própria ingenuidade, mas também a fortaleceu. Pela primeira vez, ela viu que tinha uma maneira de se defender. O dia da audiência chegou mais rápido do que Lúcia gostaria. Ela levantou cedo, vestiu roupa simples e se olhou no espelho por um longo minuto antes de sair. Não era vaidade. Era como se precisasse confirmar que estava ali, presente, inteira. Apesar de tudo,
o que haviam tentado fazer com sua imagem. No caminho para o tribunal, suas mãos suavam, mas seu olhar permanecia firme. Henrique a acompanhou em silêncio, respeitando aquele momento. Ao entrar na sala do tribunal, viu Diego e Patrícia sentados juntos, evitando o contato visual, como se ela fosse uma estranha. Lúcia sentiu uma pontada no peito, mas respirou fundo. Essa era a última linha que precisava cruzar para recuperar sua vida. E ela estava pronta. A audiência começou com um silêncio tenso, daquele tipo que deixava claro que ninguém na sala esperava nada fácil. O advogado de Diego tentou retratar Lúcia como uma mulher confusa, vulnerável, incapaz de administrar seus próprios assuntos. Mas todos os argumentos desmoronaram assim que Henrique apresentava um documento, um recibo, um vídeo ou um depoimento. As imagens da câmera de segurança mostravam claramente a família de Patrícia tentando manipulá-la, pressioná-la, cercá-la. Os laudos médicos foram conclusivos. Lúcia estava completamente lúcida. E quando chegou a sua vez de falar, sua voz estava mais firme do que o esperado. Ela não chorou, não. Gaguejou. Simplesmente disse a verdade. Ver Diego baixar o olhar enquanto ouvia foi a parte mais dolorosa, mas também a mais libertadora. Quando o juiz anunciou que a interdição era completamente infundada e que seria aberta uma investigação por fraude processual, Lúcia sentiu algo dentro de si menos algo que havia sido reprimido por anos. Finalmente, se reerguer. Ela havia recuperado não apenas seu nome, mas também sua dignidade. E se alguém estiver lendo esta história e chegou até aqui, pode demonstrar seu apoio curtindo ou compartilhando. Histórias como esta, contadas sem vergonha, ajudam mais pessoas a entender o que muitas mulheres sofrem em silêncio. Lúcia saiu do tribunal caminhando lentamente, mas com uma leveza que não sentia desde jovem. Não era apenas uma vitória legal. Era o fim de um capítulo doloroso e o início de uma nova vida, inteiramente sua. Naquela mesma noite, de volta ao seu apartamento, Lúcia permitiu sentir um tipo diferente de cansaço. Não a triste exaustão dos últimos anos, mas aquela que vem depois de uma batalha vencida. Deitou-se no sofá, fechou os olhos e deixou o silêncio preencher o cômodo sem medo, sem angústia, sem o peso que antes a oprimia. Não tinha certeza do que faria no dia seguinte, como reorganizaria suas finanças ou como curaria as feridas que haviam ficado abertas. Mas pela primeira vez em muito tempo, tudo isso parecia possível. A casa, que antes fora uma constante lembrança de solidão, agora lhe parecia um refúgio. Lugar onde poderia recomeçar, sem dever nada a ninguém. Com o passar dos dias, Lúcia começou a transformar pequenas coisas. Trocou as cortinas, reorganizou os móveis e se livrou de papéis antigos que só traziam à tona lembranças dolorosas. Era uma limpeza lenta, quase terapêutica. Ela também colocou à venda a antiga casa, aquela onde criara Diego, não por ressentimento, mas porque não queria mais viver cercada por memórias que a mantinham presa. Com o dinheiro, comprou um apartamento iluminado, mais perto do centro da cidade, de onde podia ir a pé para todos os lugares e fazer os cursos que sempre adiara. Descobriu um mundo que nunca explorara porque dedicara a vida inteira a alguém que não soube apreciá-lo. E embora doesse, essa revelação também representou uma espécie de liberdade. Com o tempo, Lúcia começou a se cercar de novas pessoas, algo que não fazia desde jovem. Matriculou-se em um curso de pintura, mais por curiosidade do que por talento, e lá conheceu mulheres da sua idade, com histórias diferentes, mas com dores semelhantes. Conversar com elas sem sentir que precisava justificar seu passado foi um alívio inesperado. Também começou a fazer trabalho voluntário nos fins de semana, ajudando mulheres mais velhas que, como ela, haviam sofrido abusos silenciosos em suas próprias famílias. Cada conversa, cada gesto de apoio lembrava menos a de que não estava sozinha, e que sua história, por mais difícil que fosse, poderia ter um propósito. Aos poucos, aquele sentimento de inutilidade que a assombrava há anos começou a desaparecer. Um ano após a audiência, quando sua vida já havia tomado um rumo completamente novo, Diego apareceu à porta do prédio. Estava mais magro,
com uma expressão cansada que Lúcia nunca vira antes. Disse que Patrícia o havia deixado, que nada em sua vida funcionava sem o dinheiro que antes fluía livremente. Lúcia ouviu, mas desta vez não sentiu aquela vontade de resgatá-lo. Convidou-o a sentar-se num banco próximo, onde conversaram como dois adultos que se conhecem, mas não necessariamente se entendem. Deixou claro que não o sustentaria novamente, nem a ninguém, aliás, que só poderia oferecer-lhe uma relação baseada no respeito, nos limites e na verdade, e embora ele baixasse o olhar, aceitou. Não foi um final perfeito, mas foi um começo mais honesto. Com aquela conversa, Lúcia sentiu que um ciclo finalmente se fechava. Não havia mais ódio em seu coração, nem necessidade de vingança. O que existia agora era uma clareza absoluta sobre o que ela merecia e o que jamais aceitaria novamente. Ela voltou para seu apartamento depois de se despedir de Diego, respirando um ar que parecia mais leve do que nunca. Ao atravessar a sala de estar, observou as paredes limpas, as novas cores, os móveis reorganizados e pensou em como havia mudado, não apenas por fora, mas também por dentro. Ela não era mais a mulher que exigia afeto a qualquer preço. Era alguém que aprendera, através da dor, que amor sem respeito é apenas dependência. E ela não estava disposta a voltar a ser aquela pessoa. Naquela noite, sentada junto à janela aberta, Lúcia refletiu sobre tudo o que havia vivido. Os anos de sacrifício, a traição silenciosa, o medo que quase a paralisou, a coragem que encontrou quando pensou que não lhe restava nada. Lembrou-se do dia em que soube que seu filho havia se casado sem lhe consultar, do peso que sentiu no peito e da sensação de que sua vida estava desmoronando. E, no entanto, ali estava ela agora, viva, lúcida, cercada de novas possibilidades. Podia viajar, aprender, compartilhar, construir algo próprio, sem pedir permissão. Com uma xícara de chá nas mãos e a brisa noturna entrando pela janela, murmurou algo que não precisava que ninguém mais ouvisse, que pela primeira vez em décadas sentia orgulho de si mesma. Com o passar das semanas, Lúcia começou a notar pequenas mudanças que antes poderiam ter parecido insignificantes, mas que significavam muito para ela. Voltou a passear no parque aos domingos de manhã, algo que havia deixado de fazer por estar sempre ocupada com transferências, encomendas e telefonemas do filho. Comprou um caderno novo e começou a anotar coisas que queria fazer antes de completar 70 anos. Viajar para Minas Gerais para visitar uma amiga de infância, fazer um curso de culinária, aprender a usar melhor o celular para não depender de ninguém. Cada linha escrita naquele caderno era uma declaração silenciosa de independência. E, embora uma leve tristeza ainda a atingisse às vezes ao pensar em Diego, já não era uma ferida aberta, mas uma marca que podia contemplar sem se desmoronar. Um dia, voltando de uma aula de pintura, Lúcia encontrou uma carta na entrada do prédio. Não era de Diego nem de Patrícia. Era de uma das mulheres com quem ela havia trabalhado como voluntária. A carta dizia que sua história a havia inspirado a tomar decisões difíceis e a estabelecer limites pela primeira vez na vida. Lúcia leu sentada na cama, com imensa calma, como se aquelas palavras confirmassem algo que ela ainda estava aprendendo a aceitar, que toda a dor que havia suportado não tinha sido em vão, que sua voz, aquela que ela um dia pensou ter perdido, tinha força e podia ajudar outras pessoas. Ela fechou a carta lentamente, com uma mistura de gratidão e surpresa, compreendendo que sua vida, enfim, não era um fardo, mas um caminho aberto.